Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 6. Capítulo 66. Danzou percebeu que a cada recompensa do sistema, sua alma parecia passar por uma transformação qualitativa. Sua força de vontade e força mental inabaláveis influenciavam sutilmente aqueles ao seu redor, especialmente após consolidar o caminho escolhido. Essa sensação tornou-se ainda mais pronunciada. Danzou não conseguia evitar a percepção de que o fortalecimento de sua alma era a verdadeira recompensa, e que as recompensas visíveis do sistema eram meros complementos. No entanto, os critérios de conclusão da missão do sistema o frustraram. Logicamente, Minato Namikaze e Kakashi deveriam tê-lo elogiado bastante, mas por algum motivo, o sistema não reconheceu isso. Tsunade, por outro lado, passou de não gostar dele inicialmente a inexplicavelmente concluir a missão mais tarde. Se ao menos o sistema me mostrasse uma barra de progresso clara com dados percentuais, pensou Danzou. Agora, ele só podia esperar que Itachi o surpreendesse. Centenas de quilômetros ao sul de Konoha, um território na Terra do Fogo havia sido atacado por bandidos. Os civis saíram praticamente ilesos, mas o nobre foi morto e a propriedade foi completamente destruída pelo fogo. O único sobrevivente da família era uma criança pequena, que logo herdou as terras. Rapidamente ele mobilizou os moradores das aldeias vizinhas e construiu uma nova propriedade em outro lugar. Com o passar do tempo, casas de madeira foram erguidas ao redor da propriedade e as ruas foram traçadas. O que começou como um ponto de descanso para comerciantes de passagem evoluiu para pousadas, restaurantes, lojas e armazéns para alugar. Com o tempo, uma guilda de mercadores estabeleceu-se e muitos mercadores astutos começaram a comprar propriedades e armazéns antecipadamente. Uma unidade de patrulha municipal também foi formada para manter a ordem e arrecadar impostos. Em apenas 3 meses, ninguém suspeitou de nada até que Minato Namikaze recebeu a primeira renda da cidade com a venda de terrenos e lojas, 1,6 bilhão de ryu. Isso é só o começo. Os lucros só vão aumentar daqui para frente, disse Danzou calmamente enquanto Minato permanecia em silêncio, atônito. Isto é ridiculamente lucrativo, gaguejou Minato após uma longa pausa. As informações que Kakashi enviou indicavam que essa era apenas a receita de 2/5 das lojas. Os ganhos futuros com impostos sobre armazéns e negócios de hotelaria seriam substanciais. As preocupações de Minato dos últimos meses foram resolvidas sem esforço. Ele esperava ter que esperar 6 meses para ver os resultados, mas em apenas 3 meses, os lucros superaram em muito suas expectativas. Com o dinheiro em mãos, ele poderia implementar gradualmente as políticas que havia idealizado. Danzou olhou para Minato, que ainda não havia se recuperado do choque, e suspirou interiormente. Considerando a riqueza da Terra do Fogo, a força militar de Konoha e o impulso comercial da raiz, não ganhar dinheiro seria a verdadeira surpresa. Este mundo é cheio de contradições, continuou Danzou. Dizem que é um mundo onde a força reina suprema, mas os daimyo e os nobres detêm mais autoridade. Apesar de possuírem forças armadas formidáveis e recursos por toda parte, ainda dependem de outros para financiamento militar e permanecem sujeitos a restrições políticas. Se você não tivesse seu posto, a renda já teria dobrado, acrescentou Danzou, com um tom de tentação em suas palavras. E de fato, Minato saiu do transe, seus olhos brilhando com curiosidade e uma pitada de esperança. Esses 1,6 bilhão de ryu representam apenas uma fração dos lucros de 3 cidades prósperas no sul, explicou Danzou. Os centros comerciais do sul da Terra do Fogo ainda estão concentrados nesses 3 lugares. Se atrairmos ninjas renegados, e Konoha conseguir estabelecer a cidade como centro comercial mais seguro do sul. Enquanto Danzou falava, os olhos de Minato brilharam, embora um leve sinal de hesitação tenha surgido em sua expressão. Isso já é ótimo, ancião Danzou. Não posso arriscar colocar Konoha contra a Terra do Fogo, disse Minato com um leve sorriso. Danzou não demonstrou nenhuma decepção com a recusa de Minato. Você é o Hokage. A decisão é sua, respondeu Danzou. Essa era uma das coisas que Minato mais gostava em Danzou. Ele nunca interferia excessivamente em suas decisões. No fim, Danzou recusou o convite de Minato para o jantar em família e encerrou a conversa. Assim que saiu do escritório do Hokage, uma figura familiar o seguiu. Um leve aroma floral pairava no ar, acalmando. Em um caminho tranquilo, Nono Yakushi compartilhou informações da Terra da Água. A Terra da Água está se tornando cada vez mais caótica. O clã Yuki. A maior parte das informações veio do clã Yuki em Kirigakuri. Eles passaram da indiferença à tentativa inicial de aproximação de Danzou, para uma cooperação hesitante, e finalmente a não terem outra escolha. Um reflexo claro das lutas internas de Kirigakuri. Use o clã Yuki para entrar em contato com outros. Evite expor o envolvimento da Terra dos Rios. Faça isso sob o disfarce de uma guilda mercante da Terra do Fogo. E que Itachi retorne. Deixe a administração da cidade para Kakashi. A raiz não interferirá em suas operações. Sim, senhor. Mais uma coisa. O retorno de Nono aliviou o fardo sobre os ombros de Danzou. Capítulo 67. O nascimento do segundo filho do Kazekage trouxe uma rara sensação de alegria a Tsunagakuri. Embora os moradores ainda vivessem na pobreza, a vida era muito melhor do que durante a guerra. No mínimo, eles tinham suprimentos básicos suficientes para sobreviver. O Kazekage ocasionalmente distribuía rações extras ou itens de primeira necessidade, como os presentes que os aldeões receberam para celebrar o nascimento de seu segundo filho. Em comparação com outras vilas, Tsunagakuri não possuía muitos clãs poderosos ou aqueles com Kekkei Genkai, o que conferia aos ninjas civis uma influência significativa. Isso, juntamente com sua benevolência, fez com que Hasa ganhasse o título de o Kazekage mais bondoso, elevando ainda mais seu prestígio entre os aldeões. Dentro da torre do Kazekage. Sim, Lorde Kazekage. Garanto que a missão será concluída. Pakura, cuja figura era tão impressionante quanto suas habilidades, aceitou o pergaminho da missão com uma reverência respeitosa. Pode ir, retorne assim que possível. Sim. Hasa observou as costas de Pakura enquanto ela se afastava com uma expressão pensativa. A Terra do Vento era vasta e pouco povoada, com seu litoral sul frequentemente atacado por esquadrões renegados da Terra da Água. Desde que se tornou uma Chunin, a maioria das missões de Pakura consistia em exterminar esses ninjas renegados de Kirigakuri. Seu estilo de liberação de queimadura ceifou inúmeras vidas, tornando-a uma heroína em Tsunagakuri, e um pesadelo para os ninjas da névoa. Essa missão não foi diferente. Ela deveria viajar para um posto avançado
avançado no sul e liderar os ninjas da areia na eliminação de um esquadrão de Kirigakuri que havia sido avistado lá. Após 10 dias consecutivos de viagem, até mesmo a Jounin Elite Pakura sentia-se exausta. A poeira e a sujeira que a envolviam também não ajudavam em seu humor, mas não havia tempo para parar. Ao atravessar um vale estreito, uma brisa suave trouxe um raro momento de alívio, alegrando-a. Só mais 2 dias. De repente, zumbido, 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 bum. Inúmeras kunais caíram sobre ela, muitas delas com selos explosivos. O quê? Uma emboscada. Pakura rapidamente se esquivou da saraivada de tiros, com uma expressão de descrença estampada no rosto. Teria o posto avançado do sul sido invadido? Essa seria a única explicação para um ataque tão adentro da Terra do Vento. A julgar pela intensidade do ataque, havia pelo menos uma centena de atacantes. Libertação da Terra, lanças do fluxo da Terra. Pakura esquivou-se dos ataques implacáveis, mas uma kunai perdida roçou seu braço. O sangue escorreu pela manga e seu coração afundou. Liberação de água, torrente furiosa. Os ataques continuavam sem trégua. Cada esquiva era recebida com outra onda de kunais e ninjutsu, e sem cobertura no vale, ela estava encurralada. Essa foi uma emboscada calculada. O inimigo conhecia seus pontos fortes e se preparou de acordo. Preciso romper essa barreira. Liberação de queimadura. As chamas envolveram o vale, cegando temporariamente os atacantes. Liberação de água, chuvas torrenciais. Técnica de selamento. Barreira dos 5 selos. A água extinguiu as chamas, revelando a posição de Pakura mais uma vez. Seus inimigos não perderam tempo e reforçaram a armadilha. As várias tentativas de fuga de Pakura foram frustradas, deixando-a com mais ferimentos e com a energia se esgotando rapidamente. Ela está enfraquecendo. Acabe com ela. Os atacantes, pelo menos 200, cercaram o local. Entre eles havia vários Jounin, e o vale estava repleto de armadilhas e barreiras. Mesmo com toda a sua habilidade, Pakura não conseguiu escapar. Tirem a cabeça dela. Seremos heróis. Um grito repentino e agonizante cortou o ruído. O quê? Ela está bem ali. Como é que ela ainda está de pé? Ataque inimigo. Recuem. É, um ninja de nível Kage. Antes que pudessem reagir, uma voz soou. Liberação de vento. Onda de vácuo. Uma lâmina de ar quase invisível varreu o vale. Rochas, ninjas da névoa, tudo em seu caminho foi partido ao meio, até mesmo os Jounin. Os sobreviventes se dispersaram em pânico. Na crista da montanha, erguia-se uma figura escura. Pakura, encostada na parede do vale, olhou para o seu salvador. Com os olhos semicerrados contra a luz do sol, sussurrou. Lord Kazekage? O posto avançado do sul. Mas à medida que a figura se tornava mais nítida, sua expressão empalideceu e tornou-se cautelosa. Danzou a observou atentamente. Acabei de salvar sua vida. Vem aqui. Não precisa dessa postura defensiva. Nem mesmo em seu melhor momento você conseguiria me deter. Pakura, ainda cautelosa, escalou a íngreme parede do vale. Lá fora, os corpos de seus inimigos confirmaram suas identidades como ninjas da névoa, mas sua confusão só aumentou. Trate seus ferimentos. Não morra agora, eu não vim correndo para cá à toa. Pakura começou a enfaixar seus ferimentos, embora nunca tenha baixado a guarda. Faça suas perguntas. Não precisa ficar tão tenso. Você não merece nem o meu tempo. A aura sufocante de Danzou deixava claro que ele não estava blefando. A pressão fez Pakura tossir sangue, deixando-a fraca demais para permanecer em guarda. Ela sentou-se em uma pedra plana, resignada. Por que você está aqui na Terra do Vento? Para você. Meu? O sorriso enigmático de Danzou apenas intensificou suas suspeitas. Você é apenas carga. Não é muito valioso, mas é útil o suficiente. Um súbito impulso assassino fez Pakura tossir mais sangue. Tente qualquer coisa, e eu garanto que esta viagem terá sido um desperdício. Os olhos de Danzou se estreitaram, fixando-se nela enquanto ela se ajoelhava fracamente. Você é teimoso. Vou precisar de alguém para me explicar as coisas. Ao seu sinal, 2 figuras emergiram de trás de um afloramento rochoso. Seus uniformes ninja da areia eram inconfundíveis. Tirem as máscaras. Eles obedeceram, revelando expressões atordoadas claros sinais de genjutsu. Baki! Exclamou Pakura surpresa ao reconhecer um deles. Baki! Danzou ponderou. Bem, isso é um bom bônus. O outro é inútil. Sem hesitar, o segundo guarda sacou uma kunai e cortou a própria garganta, caindo em uma poça de sangue. Você? Os olhos de Pakura brilhavam de ódio. Danzou pensou em fazer um comentário sarcástico, mas desistiu de imitar o teatro de Orochimaru. De muito mau gosto. Capítulo 68. Não me olhe assim. Quando você souber a verdade, vai me agradecer. Se tiver alguma dúvida, pergunte a ele. Danzou permaneceu indiferente ao olhar odioso dela. Na verdade, parecia até um pouco divertido. Pakura reprimiu sua fúria, embora seu coração estivesse repleto de confusão. Baki, a perna esquerda de Maru já sarou? O olhar vago e vazio de Baki permanecia perdido no horizonte enquanto ele respondia mecanicamente. Maru lesionou a perna direita. Ela foi amputada há 1 ano. Uma onda de emoções complexas invadiu Pakura. Seria mesmo aquele o mesmo camarada que ela conhecera? Suas dúvidas se intensificaram. O que você está fazendo aqui, Baki? O posto avançado do sul não foi tomado por Kirigakuri? Estou aqui sob ordens do Kazekage. O posto avançado do sul não foi tomado. Como isso é possível? E os ninjas de Kirigakuri? Sua raiva se transformou em choque. Ela prosseguiu, desesperada por respostas. Danzou observava o interrogatório dela com uma perversa sensação de satisfação, enquanto a verdade começava a vir à tona aos poucos. Não, você está mentindo. Você está sob genjutsu. Baki, eu não menti. Nossa missão era observar o comércio de Kirigakuri e reportar ao Kazekage. Embora as respostas de Baki fossem escassas, foram suficientes para Pakura montar um quadro sombrio. Sacrifícios no comércio de Kirigakuri. Sua tez empalideceu e seu chakra se manifestou de forma errática. Sua compostura anterior havia desaparecido. Não, é tudo mentira. A Tio sabia disso? Silêncio. Agarrando-se à sua última esperança, ela se recusou a aceitar a verdade. Isto não pode ser real. Mas ela não conseguia admitir. Recusando-se a desistir, bombardeou Baki freneticamente com perguntas, buscando sentido em um mundo em colapso. Danzou apanhou uma kunai que lhe foi atirada e sorriu ao ver o desespero de Pakura. Tudo isso é obra sua. Danzou da raiz de Konoha. Eu sei quem você é. Sou um herói de Tsunagakuri. Você não vai me manipular. Sua voz frenética estava carregada de tristeza, pânico e determinação. Seu chakra se intensificou e a temperatura ao redor aumentou drasticamente quando ela ativou sua liberação de queimadura. Técnica de vedação. Runas negras percorreram seu corpo, e o silêncio caiu sobre o mundo mais uma vez. Seus movimentos cessaram.
Ela desabou sobre uma pedra, seus membros fracos e sem vida, seus olhos vazios como os de uma boneca despedaçada após uma brincadeira cruel. Não, não é assim. Ela murmurou baixinho para si mesma. Danzou aproximou-se, passando delicadamente a mão pelos cabelos castanhos dela. Pakura não reagiu. Está tudo bem. Eu preciso de você. A raiz precisa de você. Um dia, você voltará para Sunagakure e mostrará a eles o quão errados estavam. Você é o verdadeiro herói de Sunagakure. Sua voz parecia ecoar em sua própria alma, carregando tanto tentação quanto salvação. Pakura ergueu ligeiramente a cabeça com um brilho fraco nos olhos. Olhou para Danzou e implorou. Isso, é mesmo possível? Claro. Durma agora. Quando você acordar, será um novo começo sem mais mentiras, sem mais pesadelos. Pela primeira vez, Danzou sorriu. Sob a luz do sol, o sorriso era assustadoramente sincero. Pakura desabou sobre a pedra e perdeu a consciência. Usar genjutsu agora pode ter sido antiético, mas funcionou. Com Pakura sob controle, Danzou voltou-se para Baki. Ele pensou por um instante antes de estalar os dedos. Uma lâmina de chakra de vento surgiu, atingindo Baki e arremessando-o contra uma rocha. Seu destino era incerto enquanto o sangue se acumulava sob ele. A noite no deserto trouxe uma queda brusca de temperatura. Baki gemeu com a dor nublando sua mente. Recuperando a consciência lentamente, sentiu uma picada aguda no rosto. Um chacal estava roendo sua bochecha. Os necrófagos que se banqueteavam com os cadáveres perceberam a presença de suas presas vivas e começaram a se aproximar, ávidos por carne fresca. Caramba! Com toda a sua força, Baki conseguiu alcançar a bolsa em sua perna. Uma fumaça roxa irrompeu dela, espalhando-se rapidamente. O chacal mais próximo caiu. Depois o segundo. E o terceiro. Os demais, aterrorizados, fugiram para a noite. Baki não esperava que seu mecanismo de armadilha para cadáveres, projetado para impedir que os inimigos saqueassem seu corpo, fosse salvar sua vida. Ele desmaiou novamente. No sétimo dia, o Kazekage Rasa finalmente recebeu notícias do posto avançado do sul, juntamente com a carta criptografada de Baki. A negociação deu errado. Todos os ninjas de Kirigakure estacionados no sul estavam mortos. Um terceiro grupo misterioso os havia dizimado, e o paradeiro de Pakura era desconhecido. Rasa estudou o relatório, um sorriso malicioso se espalhando por seus lábios. Ele havia vendido os mesmos produtos para 2 compradores. O ninja de Kirigakure e um potencial rival foram eliminados no processo. A negociação com Kirigakure foi ideia de Rasa, aprovada pela alta cúpula de Sunagakure, que se beneficiou do acordo. Afinal, a aldeia não precisava de muitos heróis. Mas o acordo com Danzou? Esse era um segredo exclusivo de Rasa. Os ninjas de Kirigakure, a linhagem sanguínea de liberação de queimadura e o posto avançado do sul, tudo não passava de moeda de troca. Capítulo 69. O mundo ninja finalmente se acalmou, e o tempo passou rapidamente. Já havia se passado 1 ano e meio desde que Namikaze Minato se tornou o 4º Hokage. Seu prestígio em Konoha estava discretamente se aproximando do Hokage mais forte, o 3º Hokage. Isso não se devia apenas à sua força, mas sim à sua influência na aldeia. Até mesmo o orgulhoso clã Uchiha foi conquistado pela mente aberta e pelo carisma pessoal de Minato. Sua política de tratar todos igualmente e a introdução de investimentos financeiros substanciais ajudaram a resolver muitos dos problemas políticos deixados pelo 3º Hokage. Talvez inspirado pelos sucessos comerciais que testemunharam. Minato passou o último ano implementando políticas que apoiavam fortemente o comércio interno de Konoha e atraíam comerciantes de fora da vila. A prosperidade de Konoha cresceu, trazendo benefícios para os vários clãs da vila. Eles sabiamente aliaram-se ao 4º Hokage, reconhecendo o potencial para obter ainda mais vantagens. Externamente, Konoha se apresentava como uma nação vitoriosa, adotando uma postura diplomática firme, porém diplomática, que impedia as outras vilas de subestimarem seu jovem Hokage. Até mesmo Iwagakure, conhecida por sua teimosia, suavizou sua posição em relação à Terra da Grama após diversos encontros diplomáticos. Ao mesmo tempo, a influência dos anciãos diminuiu, já que eles apareciam com menos frequência no gabinete do Hokage. No entanto, Danzou permaneceu uma exceção. Para o mundo exterior, ele parecia mais o principal conselheiro do Hokage do que um membro do Conselho de Anciãos. Extremamente confiável para o 4º Hokage, a influência de Danzou em Konoha só cresceu. Seus métodos decisivos e pragmáticos gradualmente lhe renderam o reconhecimento de muitos clãs ninjas. No gabinete do Hokage, os planos para a próxima fase de desenvolvimento da vila estavam a todo vapor. Esta área precisa de reforço na barreira, e quero que esteja concluído em 2 meses. Quanto ao traçado desta rua, Minato estava se preparando para expandir Konoha em mais 1/3. Artesãos de toda a Terra do Fogo já haviam sido recrutados. Os diversos representantes dos clãs presentes mostraram-se entusiasmados com a expansão, uma vez que dela se beneficiariam diretamente. Além de destinar moradias para aqueles que não têm casa, atrairemos cerca de 1000 famílias da Terra do Fogo e estabeleceremos 3 ruas comerciais. Minato já havia finalizado os detalhes da expansão com Danzou. A maior parte da reunião foi dedicada à distribuição de tarefas, mas, a julgar pelos sorrisos nos rostos dos líderes dos clãs, eles estavam satisfeitos com a forma como os lucros seriam divididos. Com tantos novos moradores chegando de repente, será que as outras aldeias não vão se aproveitar disso? Questionou Yuga Yashi, expressando sua preocupação. Desde a sua fundação, Konoha sempre absorveu novos moradores, mas nunca nessa escala. Deixe isso com a raiz, Danzou assumiu a tarefa calmamente e continuou. Quanto à incorporação de novos moradores, sugiro colocar as 16 aldeias num raio de 30 quilômetros de Konoha sob nossa administração. Quando Konoha precisar de sangue novo, podemos selecionar moradores desses assentamentos. Isso ajudará a impedir a infiltração de espiões e garantirá uma rápida integração. E quanto ao daimyo? Perguntou alguém cético em relação ao plano. Está decidido. Vamos prosseguir como o ancião Danzou sugeriu. Enviarei uma carta ao daimyo, disse Minato, selando a decisão. Ele se virou para Nara Shikaku, que permanecia em silêncio por perto. Elabore um plano detalhado para regulamentar as aldeias vizinhas.
Sim, respondeu Shikaku. O patriarca anterior do clã Nara havia renunciado 3 meses atrás, e Shikaku agora liderava o clã. Sendo um velho amigo de Minato, Shikaku, juntamente com Yamanaka Inoishi e Akimichi Shouza, naturalmente se aliaram ao quarto Hokage. Minato, por sua vez, demonstrou sua confiança e abertura. Se alguém estava destinado a se tornar uma figura-chave no futuro de Konoha, Nara Shikaku era um dos principais candidatos. Como secretário pessoal de Minato, Shikaku se envolveu em praticamente todos os assuntos da vila em apenas 3 meses. Suas contribuições fortaleceram ainda mais a reputação de Minato entre os clãs. Nem mesmo Danzou podia negar que Namikaze Minato havia se tornado um político notavelmente capaz, superando em muito o terceiro Hokage em sua visão para o futuro de Konoha. Sob a influência de Danzou, a mobilidade social também estava melhorando gradualmente. Quando a reunião finalmente terminou, todos saíram com expressões de satisfação. Quando restou apenas Danzou, o sorriso habitual de Minato retornou, embora seu cansaço fosse evidente. Você deveria ir para casa e descansar logo, ou Kushina virá procurá-lo, comentou Danzou. Gostaria de jantar conosco? Ofereceu Minato. Não, ainda tenho assuntos a resolver. Danzou recusou pela 100ª vez pelo que parecia. Ele não estava disposto a arriscar experimentar a comida de Kushina, com sua personalidade explosiva. Fiquem de olho na cidade de Shirakawa. Parece que Sarutobi enviou pessoas para investigar, acrescentou Danzou. Apesar da aparente paz, conflitos ocultos não cessaram ao longo do último ano. Entendido. Serei cuidadoso. Minato não estava muito preocupado. Ele tinha um senso claro de prioridades. A cidade de Shirakawa era a tábua de salvação financeira de Konoha. Mais da metade do financiamento das políticas da vila agora vinha de lá. Qualquer um que ousasse tocá-la era considerado inimigo de Konoha. Capítulo 70. Com a luz do sol banhando Konoha, as ruas rapidamente se encheram de comerciantes e moradores. A recente expansão atraiu muitos forasteiros em busca de novas oportunidades. Toque, toque, toque. A porta do escritório da Torre Hokage ecoou com o som de batidas. Entre, convidou Minato com sua voz calma. Hiruzen Sarutobi entrou lentamente, seus olhos percorrendo o ambiente familiar, com um traço de nostalgia no olhar. Minato largou os pergaminhos em que estava trabalhando e se levantou para cumprimentar o terceiro Hokage, fazendo um gesto para que ele se sentasse. Minato, para que você precisava de mim? Trata-se novamente da Terra da Grama. Com a expansão em curso, muitos membros da raiz foram realocados, então precisamos de ajuda, explicou Minato. Oficialmente a Terra da Grama era uma nação neutra. Após vários confrontos diplomáticos, Iwagakure reconheceu sua soberania e retirou suas forças ostensivas para o país da Terra. Contudo, a disputa entre Konoha e Iwagakure pela influência na Terra da Grama nunca cessou completamente nos bastidores. Para ambas as vilas, a Terra da Grama era um local estratégico crucial. Minato esperava que a equipe Anbu de Hiruzen pudesse assumir o controle da situação. Entendido. Deixe comigo, não permitirei que os interesses de Konoha sejam comprometidos, concordou Hiruzen sem hesitar. Os dois trocaram informações sobre os recentes acontecimentos e desafios de Konoha até que Shikaku Nara bateu na porta e entrou com documentos urgentes para o quarto Hokage. Hiruzen interpretou isso como um sinal para sair. De volta à propriedade Sarutobi, Hiruzen parecia perturbado ao retornar para casa. Velho, que tarefa o quarto lhe deu? Perguntou uma voz. Azuma Sarutobi, de 17 anos, com um cigarro pendurado nos lábios, surgiu à vista com um ar rebelde e despreocupado. Provavelmente está relacionado à investigação em que você estava trabalhando. Ela foi exposta, disse Hiruzen, acendendo seu cachimbo. Sua expressão se tornou ainda mais carrancuda. Não acredito que eles sejam tão ousados. É traição contra a Terra do Fogo, disse Azuma com uma raiva mal disfarçada. Não havia respeito em seu tom, apenas frustração. Sua atitude condizia com seu papel como membro dos 12 Guardiões Ninja. Eles acreditavam que o daimyo do País do Fogo era o verdadeiro alicerce da nação. Alguns até mesmo defendendo a dissolução das vilas ninja e o juramento de total lealdade ao daimyo. O retorno de Azuma Konoha fez parte da investigação na cidade de Shirakawa. Embora oficialmente sob o controle do País do Fogo, nenhum nobre que tentou estender sua influência à cidade jamais obteve sucesso. À medida que a riqueza da cidade de Shirakawa crescia, ela finalmente chamou a atenção das autoridades do País do Fogo. Eu também não pensei que eles chegariam tão longe. Os olhos de Hiruzen se nublaram de incerteza. Com base nos dados que Azuma trouxe e em suas próprias descobertas, ficou claro que a economia de Konoha estava se tornando cada vez mais independente do País do Fogo. Isso era inédito nos anos de Hiruzen como Hokage, uma Konoha independente, fora do controle do daimyo. Ele não tinha certeza se era algo bom ou ruim, mas certamente havia atraído a ira do daimyo. Precisamos prestar contas ao daimyo. Velho, faça o que puder para negociar. Se isso continuar, Konoha perderá a confiança do daimyo, advertiu Azuma antes de partir. Hiruzen ficou sentado ali por um longo tempo, perdido em pensamentos, antes de esboçar um sorriso amargo. Como ele poderia negociar? Um ano atrás, ele poderia ter reunido alguns clãs para se oporem ao quarto Hokage. Mas agora? Na câmara subterrânea escura, a mesma cadeira de pedra permanecia como sempre. Eles deixaram Konoha. Devemos. O tom de Itachi era calmo, mas havia uma ponta oculta de intenção assassina. Não precisa. O conflito é inevitável. É apenas uma questão de tempo, respondeu Danzou, lançando um olhar para o jovem Uchiha. Como jovem mestre da cidade de Shirakawa, o que você observou ao longo do último ano? Estabilidade e prosperidade. Konoha se fortaleceu como resultado disso, respondeu Itachi sem hesitar. Sob o disfarce de ser um nobre órfão sobrevivente, Itachi testemunhou em primeira mão a transformação da cidade de Shirakawa. Ele viu seu povo evoluir de apático e desesperançoso para respeitoso e orgulhoso. A riqueza gerada pela cidade de Shirakawa também beneficiou Konoha. Sob a liderança do quarto Hokage, o preconceito contra o clã Uchiha foi gradualmente diminuindo. O clã começou a se integrar à vila por meio de diversas missões e responsabilidades. Tudo estava caminhando em uma direção positiva. Itachi se sentia satisfeito. Este era o sonho que ele e Shizue haviam compartilhado. Mas nem todos compartilham dessa visão. Alguns ainda querem ver os plebeus reduzidos a viver em cabanas em ruínas, e os ninjas acorrentados como animais para serem usados como brinquedos. Disse Danzou sombriamente, observando a pequena figura de Itachi. Fique mais forte rapidamente, Itachi. O clã, a vila, a nação, todo mundo ninja. Eles não serão suas correntes.
seus olhos enxergarão além de todos eles. Sua voz estava repleta de expectativa, juntamente com um toque de frustração em relação ao próprio sistema. Porque o sistema não reconhecia a lealdade e o respeito de Itachi. Ele podia sentir o reconhecimento do garoto, mas o sistema se recusava a refletir isso. Estarei sempre ao seu lado direito, testemunhando seu caminho, prometeu Itachi, ajoelhando-se. Pequeno pirralho, o lado direito de Danzou-sama está reservado somente para mim. Uma voz fria e bela soou por trás de Danzou. A temperatura na câmara pareceu subir à medida que a irritação do orador se tornava palpável. Capítulo 71. A expansão de Konoha estava a todo vapor, atraindo considerável atenção de muitos grupos. Aproveitando a oportunidade, o quarto Hokage realizou os exames de promoção a Chunin em Konoha. Embora nenhuma nação aliada tenha sido convidada, o evento manteve-se grandioso na Terra do Fogo. Como manda a tradição, diversas famílias nobres da Terra do Fogo foram convidadas para acompanhar a cerimônia. Os principais clãs começaram a se preparar seriamente, na esperança de deixar uma impressão duradoura no Hokage e nos escalões superiores de Konoha. Para os ninjas civis, esta era uma excelente oportunidade de ascender na hierarquia. Qualquer um promovido a Chunin durante esses exames seria recompensado com a oportunidade de aprender um jutsu de rank B. Isso era uma tentação enorme que, afinal, um Chunin típico precisaria completar uma missão de rank A ou 10 missões de rank B para obter um jutsu de rank B. Os riscos envolvidos em cumprir essas condições eram óbvios. Alguns dos clãs menores de Konoha podem possuir apenas 2 ou 3 jutsus de rank B para toda a família. Mesmo com apenas algumas técnicas assim, eles poderiam facilmente superar a maioria dos ninjas civis. Desta vez, mais de 1.600 genin se inscreveram para os exames, muitos dos quais haviam lutado na Terceira Grande Guerra Ninja e já possuíam habilidades de nível Chunin. As primeiras rodadas de seleção terminaram rapidamente e para a fase final, até mesmo Danzou recebeu um convite do Hokage. A arena lembrava um enorme coliseu romano, com os melhores lugares reservados para os chefes dos clãs de Konoha. Figuras notáveis como Hiruzen Sarutobi, Fugaku Uchiha e Yashi Hyuga estavam presentes. Os candidatos deste ano são bastante impressionantes. Quem será o vencedor? Com certeza alguém do clã Uchiha, 9 de seus membros chegaram à final. O clã Hyuga não está muito atrás com 7 finalistas. Ao longe, vários representantes da nobreza do País do Fogo estavam sentados com um ar de distanciamento. Seus modos refinados contrastavam fortemente com os ninjas ao redor, e eles usavam leques para proteger os rostos, com os olhos demonstrando desdém. Danzou, no entanto, sabia muito bem que vários de seus guardas haviam desaparecido ao entrar em Konoha. Ele lançou um rápido olhar para Hiruzen Sarutobi, que estava sentado perto dali, antes de voltar sua atenção para os fósforos abaixo. O ninja civil estava lutando contra um membro do clã Kimishi, e ambos demonstraram habilidades impressionantes. Com um pouco mais de treinamento, o ninja civil poderia potencialmente se tornar um pilar vital de Konoha. Graças ao substancial apoio econômico, a força militar de Konoha se recuperou rapidamente, quase atingindo os níveis pré-guerra. Ao longo do último ano, 68 novos Jounin foram nomeados, metade promovidos pessoalmente por Minato Namikaze, e o restante proveniente dos clãs proeminentes de Konoha. Os exames de seleção Chunin foram concebidos para fortalecer ainda mais as forças principais de Konoha. De acordo com o plano de Minato, o objetivo era promover 100 Chunin de elite e 400 Chunin padrão. Comparada com Mogakuri e Wagakuri, a velocidade de recuperação de Konoha era incomparável. As novas políticas combinadas com a expansão da aldeia e esses exames demonstraram ao mundo a força e a resiliência de Konoha. Nenhuma outra aldeia conseguiu igualar a sólida base de Konoha ou sua rápida capacidade de recuperação. Sempre que um membro do clã subia ao palco, Minato conversava cordialmente com o líder do clã sobre a idade do participante, seu domínio de jutsus e até mesmo pequenos detalhes de sua vida. Em um cenário tão grandioso, ser visto conversando com o Hokage era um importante sinal político, uma prova do reconhecimento da força do clã por parte do Hokage. Também conferia considerável prestígio, atraindo olhares invejosos daqueles que estivessem por perto. Fugaku Uchiha, sentado nas arquibancadas, não parou de sorrir em nenhum momento. Isso contrastava fortemente com a forma como o clã Uchiha havia sido tratado no passado. Minato comentou casualmente enquanto observava um jovem Uchiha lançar um ataque feroz na arena. Assim que os exames terminarem, gostaria de designar 50 Chunin para a força policial de Konoha. O que você acha, chefe do clã Fugaku? Sem objeções. Afinal, a força policial de Konoha pertence à vila, respondeu Fugaku prontamente, já tendo discutido o assunto com Danzou previamente. Os outros chefes de clã que estavam ouvindo não conseguiram esconder a surpresa com o acordo. Yashi Hyuga foi o segundo que mais conversou com Minato, depois de Fugaku. Minato também lhe confiou uma responsabilidade adicional, a liderança da divisão médica de Konoha. Yashi aceitou imediatamente. Graças às contribuições de Tsunade, a divisão médica havia se tornado um pilar de Konoha, e as habilidades do clã Hyuga eram perfeitamente adequadas para a área. Entretanto, vários representantes de famílias procuraram Danzou para discutir o desempenho de seus filhos na raiz. Alguns até solicitaram oportunidades de treinamento adicional. Para os genin abaixo, esta era uma oportunidade única na vida de se destacarem. Para os chefes de clã e a alta liderança, era um banquete político. Os exames duraram 3 dias, durante os quais o clima entre os líderes de Konoha permaneceu excepcionalmente harmonioso. No final, o membro do clã Uchiha conquistou o campeonato. Até mesmo Danzou teve que admitir que no mesmo nível hierárquico, os ninjas Uchiha eram excepcionalmente fortes. Os exames terminaram perfeitamente, deixando todos satisfeitos. Os únicos que talvez tenham ficado descontentes foram os anciãos. Os 3 permaneceram sentados durante todo o evento sem que ninguém se desse ao trabalho de falar com eles. Até mesmo Hiruzen Sarutobi não pôde deixar de sentir uma pontada de amarga nostalgia ao pensar em como os tempos haviam mudado. Capítulo 72. Mesmo tarde da noite, a cidade de Shirakawa permanecia bem iluminada. As 2 ruas principais perto do centro estavam adornadas com lanternas coloridas, e o som distante de risos femininos ecoava pelo ar. A área estava repleta de pousadas, tabernas e dançarinas que entretinham os foliões noturnos. Nos arredores da cidade, grandes armazéns fervilhavam de atividade. Apesar da hora, os trabalhadores ainda carregavam e descarregavam mercadorias. Carruagens seguiam firmemente pela estrada norte-sul, sem dar qualquer indício de que já era noite alta. Ocasionalmente, o clangor das armaduras ecoava enquanto patrulhas, vestidas com armaduras de samurai e armadas com katanas, faziam suas rondas pelas ruas. Na floresta próxima, várias figuras permaneciam em silêncio no alto de uma grande árvore, observando a cidade. Já era hora.
Destruam o máximo de prédios possível. Entendido. Entendi. No momento em que saltaram para se dispersar, um relâmpago bloqueou seu caminho. Bem-vindo à cidade de Shirakawa. Kakashi saiu das sombras, seu rosto oculto por uma máscara. Deixem um vivo. Acabem com isso logo, ordenou Itachi da árvore acima, sua voz calma e fria. Apesar do tom juvenil, suas palavras carregavam uma estranha autoridade. Sim. Sem hesitar, o Chidori de Kakashi se ativou e ele avançou. 2 membros da Anbu o seguiam de perto. Essa missão, designada pelo quarto Hokage, consistia em cumprir as ordens da divisão raiz. Kakashi, ciente de certos detalhes, sabia que esses inimigos eram originários do País do Fogo. Seu mestre, o Hokage, ainda parecia hesitante quanto a essa operação. Vocês, pirralhos, são extremamente arrogantes. Os 4 homens encararam com raiva os jovens mascarados que os tratavam como se fossem meros peixinhos. Quando é que alguma vez foram menosprezados daquela forma? Faíscas de relâmpago dançavam por seus corpos, mais intensas que o Chidori de Kakashi. Era evidente que eles eram extremamente habilidosos em técnicas de liberação de relâmpago. Contudo, Kakashi e Itachi não se mostraram preocupados. Em vez disso, franziram a testa ao verem os 4 inimigos mantendo suas posições em vez de fugirem após serem descobertos. Seu comportamento era intrigante para ninjas. Ficar para lutar depois de uma missão fracassada? Eles são mais imprudentes do que eu esperava. O Sharingan de Itachi se ativou, os 3 tomões girando enquanto ele se preparava para entrar na batalha. Liberação de fogo, flor de fênix sábia carmesim. Os 4 ninjas, mestres da liberação de relâmpago, eram compostos por 3 Jounin e um Jounin de elite. Seu estilo de combate coordenado correspondia aos relatórios de inteligência. Estes eram os infames 4 irmãos dos 12 ninjas guardiões da Terra do Fogo. Mesmo com Kakashi, Itachi e 2 Jounin da Anbu, eles não conseguiram derrotar os irmãos facilmente em pouco tempo. Clang, clang, clang. Estilo relâmpago, pilar do inferno. Um dos irmãos, ao repelir o ataque de Itachi, gritou de repente: tem algo errado, chefe. Devemos recuar. Só percebeu isso agora? Parece que sua vida confortável na Terra do Fogo fez você esquecer as regras de ser um ninja. A batalha foi temporariamente interrompida. Kakashi e os outros recuaram para uma distância mais segura. Mais ninjas mascarados de Konoha cercaram silenciosamente a área, e outros chegavam a cada segundo. Na sede da raiz, a sala escura estava tomada por um calor sufocante e pelo odor persistente e nauseante de carne queimada. Pá! O rato foi capturado. Pakura jogou um cadáver carbonizado no chão com um olhar presunçoso, jogando os cabelos para o lado em satisfação. Danzou lançou-lhe um olhar silencioso e exasperado. Nada mal. Mas é difícil dizer qual membro dos 12 era esse. O cadáver estava desidratado a ponto de mumificar, e sua identidade só podia ser identificada pelo tênue símbolo de fogo em seu uniforme esfarrapado. Os restos mortais ressecados tinham uma aparência grotesca na penumbra, embora Pakura parecesse completamente indiferente. O elogio de Danzou fez Pakura semicerrar os olhos de prazer enquanto se movia lentamente para trás dele, irradiando uma alegria infantil que até Danzou conseguia sentir. Olhando para o corpo abandonado, Danzou suspirou amargamente. As ações desastradas dos 12 guardiões ninja o haviam decepcionado. O que eles estavam tentando fazer, afinal? O infiltrado estava ali para assassiná-lo ou coletar informações? E Azuma de todas as pessoas, faz parte dessa organização sem cérebro. Danzou olhou novamente para o cadáver, notando o cheiro de carne queimada que ainda pairava no ar. Pakura, cuide do corpo. Ah, sim. Enquanto as bandagens se enrolavam ao redor do cadáver, o olhar de Danzou acompanhava os movimentos graciosos de Pakura. Ele não pôde deixar de se perguntar se o trauma de ter sido abandonada por Sunagakure havia afetado mais do que o esperado. A sutil influência do Sharingan não poderia explicar mudanças tão drásticas. A mudança em sua personalidade foi drástica, como se ela tivesse se tornado outra pessoa. Agora, ela se agarrava a ele com uma dependência incomum. No início, Danzou achou isso útil, mas com o tempo tornou-se cansativo. A destreza e o talento de Pakura em combate eram de primeira linha. Ele a classificaria com 9 de 10. Com seu Kekkei Genkai, ela já possuía força de nível Kage, algo que deixava Danzou extremamente satisfeito. Mas fora de combate, ela não tinha habilidades sociais, não conseguia ler as pessoas e era incapaz de liderar de forma independente. Pior ainda, era extremamente possessiva em relação ao que considerava seu. Na raiz, use sua máscara. Pakura. Danzou suspirou resignado. E a Kushi Nono não usa o dela. Por que eu deveria? Pakura retrucou desafiadoramente. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 73. Terceiro Hokage. Esta é uma carta confidencial do Daimyo. Ele espera que o senhor continue como Hokage a manter a paz na Terra do Fogo. Alguns convidados indesejados apareceram no pátio do terceiro Hokage, incluindo Mitokado Omura. Entre eles, Omura ajoelhou-se respeitosamente, estendendo a carta lacrada com ambas as mãos. Na verdade, o Daimyo entregou esta carta a Omura em segredo, antes mesmo de eles deixarem a Terra do Fogo. Para Omura, isso era uma oportunidade. Uma maneira de enfraquecer Konoha por meio de seus próprios métodos e gradualmente posicionar o Daimyo como verdadeiro e único governante da Terra do Fogo. A ideia era linda, mas a realidade foi cruel. Após apenas 2 pequenas operações, eles já haviam perdido 5 dos 12 ninjas guardiões. Isso obrigou Omura a encarar a verdade. Por mais renomados que fossem em toda a Terra do Fogo, os 12 ninjas guardiões não eram nada comparados à imensa força de Konoha. Hiruzen Sarutobi olhou para a carta, um lampejo de desejo cruzando seus olhos. Por fim, virou-se e deu uma tragada em seu cachimbo sem responder. Ele conhecia muito bem as consequências de aceitar aquela carta. Terceiro Hokage, as ações do quarto Hokage prejudicaram gravemente os interesses da Terra do Fogo. Se isso continuar, a agitação civil será inevitável. Embora Omura acreditasse que a própria existência do Hokage minava a autoridade do País do Fogo, ele não teve escolha a não ser impulsionar o terceiro. Isso mesmo, Sarutobi acrescentou Omura. Namikaze Minato e Danzou foram longe demais. Eles se recusam a ouvir a razão. Se isso continuar, levarão Konoha à ruína. Não era isso que o primeiro Hokage sonhava. Omura, que conhecia bem o temperamento de Hiruzen, era a pessoa ideal para persuadi-lo. Na verdade, aqueles que mais desejavam que Hiruzen reassumisse o cargo de Hokage eram justamente os 2 anciãos da vila. Com Minato firmemente no controle, o conselho dos anciãos havia se tornado um pesadelo. Sua influência, que antes era quase absoluta, tornou-se praticamente inexistente. Em apenas um ano foi como se tivessem caído do paraíso para o inferno. Ao ver a testa franzida e a hesitação do terceiro Hokage, Omura prosseguiu. Já enviei um apelo secreto ao Daimyo. Se a instabilidade de Konoha continuar, eles imporão sanções econômicas e apoiarão a criação de uma nova
vila ninja. Essas palavras mudaram visivelmente a expressão de Hiruzen, e até mesmo Mura pareceu momentaneamente atonita. Azuma. Hiruzen franziu a testa e olhou para o filho com um olhar interrogativo. Todos os olhares se voltaram para Sarutobi Azuma. Ele hesitou por um momento antes de cerrar os dentes e falar. É verdade. Um silêncio pesado pairou sobre a cena. Convocarei uma reunião com os principais clãs de Konoha para discutir este assunto. Hiruzen se levantou e pegou a carta. Sua postura, antes ligeiramente curvada, endireitou-se, e sua aura tornou-se mais intensa. Todos vocês ficarão aqui. Não saiam daqui sem a minha permissão. Ficou claro que Hiruzen não havia ignorado suas ações recentes. Omura chame Koharu. Encontre-me no escritório, disse o terceiro gravemente antes de sair do pátio. Sim, Lord Okage. Quando restaram apenas os membros restantes dos 12 ninjas guardiões no pátio, Azuma aproximou-se de Omura com um toque de frustração. Por que você mentiu? Perguntou Azuma descontente. O que o perturbou ainda mais foi ter sustentado a mentira sem pensar. Tudo é pela Terra do Fogo, respondeu Omura, lançando a Azuma um olhar de soslaio repleto de desdém disfarçado. Seja pelas habilidades de Azuma ou por sua identidade, ambas deixavam Omura profundamente desconfortável. Se não fossem as ordens do Daimyo, Omura jamais teria permitido que Azuma se juntasse aos 12 ninjas guardiões. Em apenas 3 dias, o terceiro Hokage entrou em ação, visitando pessoalmente os anciãos dos clãs Akimishi, Nara e Yamanaka. Ele também se encontrou secretamente com o ancião-chefe do clã Hyuga. Entretanto, o conselho dos anciãos tornou-se extremamente ativo. Nada disso passou despercebido por Minato. No entanto, a posição de Hiruzen complicava as coisas. Danzou, sempre ansioso para agir, tomou a iniciativa de contatar os principais clãs da aldeia. Como resultado, Hiruzen Sarutobi viu seus esforços serem cada vez mais bloqueados. Até mesmo aqueles com quem ele já havia entrado em contato começaram a evitar o conselho dos anciãos. Na ponte de pedra que leva à sede da raiz, o terceiro Hokage havia sido convidado para uma reunião. Na extremidade oposta da ponte, Danzou esperava há algum tempo. Debaixo da ponte havia um abismo profundo, e o vento uivante que vinha de baixo causava arrepios. Danzou? A voz de Hiruzen estava carregada de raiva e frustração. Como anciãos, é nosso dever ajudar a geração mais jovem a evitar problemas desnecessários, respondeu Danzou, com a voz ecoando pelo cânion. Você está dividindo a Terra do Fogo, acusou Hiruzen, incrédulo de que Danzou sozinho pudesse tornar seu retorno tão difícil sem que o quarto Hokage sequer se envolvesse. E suas ações estão dividindo Konoha, retrucou Danzou, balançando a cabeça como se não houvesse motivo para continuar a discussão. Estou fazendo isso por Konoha. Peço desculpas, então. Eu também. Danzou removeu lentamente sua capa, revelando sua vestimenta de batalha. Você está planejando me matar, Danzou? A aura do terceiro Hokage se intensificou, seu olhar gélido e penetrante. Eu costumava pensar que você era apenas fraco, mas eu estava errado. Você não é apenas fraco, você é um tolo. Danzou havia abandonado toda a esperança de uma resolução pacífica. O crescimento contínuo de Konoha inevitavelmente a colocaria em conflito com o País do Fogo, um fato que até mesmo Minato já havia aceitado. Você se desviou da vontade do fogo. Sua ambição traiu os sonhos do primeiro Hokage, declarou Hiruzen. Ele não tinha intenção de se render. As vestes de batalha sob sua capa deixavam isso claro. A vontade do fogo? Apenas uma desculpa patética para os seus fracassos. Capítulo 74. Jutsu de invocação. O que está acontecendo, Sarutobi? Onde está o inimigo? O rei macaco, já idoso, apareceu ao lado do terceiro Hokage. Sua pelagem, antes imaculada, agora mostrava sinais de desgaste, mas ele ainda emanava uma presença imponente. Diferentemente dos humanos, quanto mais antiga for uma besta invocada, mais forte ela costuma ser. É o Danzou. Sem tempo para perguntas, transformar. Entendido. Pu. Hiruzen empunhou seu bastão, formando um selo com uma só mão enquanto avançava contra Danzou. Estilo fogo, bomba de chamas do dragão. Estava louco para testar minha força contra o suposto Hokage mais forte. Danzou desviou dos disparos com facilidade, mantendo-se rente à lateral da ponte estreita e retangular como uma lagartixa. Seu tom era carregado de sarcasmo. Hiruzen, agora totalmente em modo de batalha, nem sequer se abalou com as provocações de Danzou. Clang, clong, clang. Choque. As superfícies lisas e planas da ponte em todos os 4 lados a tornavam um campo de batalha ideal. Após uma breve troca de golpes, Hiruzen recuou, notando as rachaduras em sua kunai. Mesmo com os golpes imbuídos de chakra da lâmina de vácuo de Danzou, era impressionante que ele conseguisse fraturar a arma. Hiruzen, agora pendurado de cabeça para baixo sob a ponte, cravou seu cajado na pedra e rapidamente formou selos com as mãos. Estilo fogo, grande jutsu bola de fogo. Liberação de vento, danos por pressão. O intervalo entre as duas técnicas foi inferior a 1 segundo. A pressão do vento envolveu a bola de fogo, impulsionando-a em direção a Danzou a uma velocidade acelerada. À medida que a esfera flamejante avançava, expandiu-se violentamente, suas chamas vermelho-alaranjadas rodopiando ao redor da ponte como um vórtice de fogo. As chamas bloquearam todos os lados da ponte enquanto avançavam em direção a Danzou. Estilo vento, grande avanço. Danzou lançou uma poderosa rajada de vento para dentro do desfiladeiro, criando uma enorme força de sucção. A tempestade de fogo que se aproximava foi sugada para o abismo abaixo, girando como se fosse devorada por uma entidade monstruosa e invisível. A luz ao redor deles começou a se dissipar, e a escuridão se alastrou por todas as direções, engolindo Danzou em seus braços. Técnica portadora da escuridão? Como esperado de um jutsu criado pelo segundo Hokage para neutralizar o Sharingan. Esquivando-se de um golpe repentino pelas costas, Danzou retaliou com um rápido corte de sua lâmina de vácuo. Danzou nunca teve medo de combate corpo a corpo, especialmente depois de receber a aprovação de Tsunade e dominar os aprimoramentos da liberação de Yang. Clang, clang. Com uma série implacável de ataques, a lâmina de Danzou finalmente encontrou uma brecha, atingindo em cheio o peito de Hiruzen. O corpo de Hiruzen se dissipou em fumaça. Eu sabia. Danzou examinou a área, seus olhos aguçados percorrendo o vasto cânion. Agora ele estava sozinho na ponte de pedra, franzindo a testa. Truques de ninja. Sempre tão irritantes. Estilo vento, armadilha de rede.
Danzou usou sua técnica estilo do vento por todo o desfiladeiro, mas a busca em larga escala não trouxe resultados. Tem algo errado. Instintivamente Danzou saltou para trás, balançando o braço para liberar uma lâmina de vento em forma de crescente que cortou a ponte ao meio. Bom. Um corte horizontal preciso dividiu a ponte de 3 metros de espessura em duas. A estrutura de pedra, agora instável, começou a desmoronar e cair no desfiladeiro abaixo. Ambos os combatentes se agarraram às paredes íngremes do cânion usando o chakra, seus olhares fixos em vigilância cautelosa. O coração de Hiruzen disparava. Sua tentativa anterior de emboscar Danzou de dentro da ponte quase havia fracassado. Quando seu velho amigo havia se tornado tão habilidoso em taijutsu e liberação de vento. Você ficou mole com essa vida confortável, Sarutobi. Danzou desafiou a gravidade enquanto corria ao longo da encosta do penhasco, preparando-se para mais um ataque. Liberação da terra. Técnica de projeção subterrânea com peixes. Hiruzen se fundiu à parede rochosa. Estilo de vento. Onda de vácuo. Danzou lançou uma coluna de vento concentrada na última localização conhecida de Hiruzen, abrindo um buraco de 6 metros de profundidade no penhasco. Mas não havia sinal de seu oponente. De repente, a parede de pedra amoleceu sob os pés de Danzou, ameaçando engoli-lo. Ele está usando liberação de terra com tanta facilidade, mesmo nesse terreno? Eu reforcei as paredes de pedra ao redor da base da raiz exatamente por esse motivo. Danzou escapou por pouco de uma chuva de espinhos de terra e de um pântano que tentava engoli-lo por inteiro. Sua paciência estava se esgotando. Se você não vai sair, então fique enterrado. Jutsu de selamento. Danzou bateu as mãos contra a parede do penhasco. Runas negras de selamento se espalharam como tinta, anulando a vantagem de terreno de Hiruzen e forçando-o a emergir. No instante em que Hiruzen apareceu, o ataque de Danzou já estava sobre ele. Clang, clang. Estilo de vento, palma da brisa. Vamos lá, Sarutobi. Se eu estiver errado, derrote-me e prove. Danzou recuou bruscamente, encurralando Hiruzen em um canto. Estilo de vento, grande esfera de vácuo. Dessa vez, Hiruzen não se esquivou. Jutsu clone das sombras. 3 clones de Hiruzen se materializaram e começaram a tecer selos de mão em uníssono. Estilo água, bala do dragão de água. Estilo relâmpago, explosão trovejante. Estilo terra, armadura leve prateada. Uma coluna de água em forma de dragão, coberta de escamas de terra e crepitando com eletricidade, avançou com uma força aterradora. Bum! Com Hiruzen canalizando o chakra continuamente para a técnica, o jutsu combinado atravessou a grande esfera de vácuo de Danzou e avançou em sua direção. Estilo de vento, ondas de vácuo contínuas. Um golpe só não bastou. 2, 3. Num piscar de olhos, Danzou desferiu centenas de rajadas de vento cortantes. Zzz. O cânion ecoava com o som do ar sendo dilacerado. Ambos os homens ficaram momentaneamente ensurdecidos pelo impacto. O poderoso dragão de água se dissipou em uma chuva de gotículas, incapaz de manter sua forma sob o bombardeio implacável. A respiração de Hiruzen tornou-se irregular. Seu chakra começava a falhar. Danzou, no entanto, não demonstrou nenhum sinal de fadiga. Dama Rasengan. Uma enorme esfera azul de chakra girava na mão de Danzou enquanto ele atacava Hiruzen em velocidade máxima, abrindo um profundo sulco no penhasco à medida que se aproximava. Sem hesitar, Danzou desferiu Rasengan. Bum! A parede do penhasco explodiu, deixando para trás uma cratera enorme, perfeitamente esférica como se uma bola de sorvete tivesse sido retirada da pedra. A algumas dezenas de metros de distância, Hiruzen segurava seu bastão com força, o suor escorrendo pelo rosto e uma dor intensa irradiando de suas costas. Ele havia escapado por pouco do Rasengan, mas o chicote de vento de Danzou o atingiu nas costas durante a fuga, deixando cortes profundos e sangrentos. Esse pequeno jutsu é bem poderoso, disse Danzou, girando o chicote de vento casualmente. Quando Danzou dominou completamente o controle de seu chakra da lâmina de vácuo, ele experimentou formar este chicote. Uma arma flexível com lâminas que não exigia selos de mão. Não era tão poderoso quanto o Rasengan, mas era muito mais imprevisível e furtivo. Danzou lançou-se para frente novamente. Essa é a minha proposta de batalha. Podemos parecer equilibrados, mas eu tenho mais resistência, mais chakra e mais cartas na manga. Capítulo 75. Bang! Uma figura sombria foi arremessada para trás, chocando-se contra a parede do penhasco antes de deslizar por cerca de 20 metros. Usando o chakra concentrado em suas mãos, conseguiu se agarrar ao penhasco e se estabilizar no meio da queda. Sarutobi Hiruzen estava agachado na encosta do penhasco, ofegante. Seu uniforme, gasto pela batalha, estava em farrapos, manchado de sangue. Ele parecia completamente derrotado. Até mesmo Ema, que havia se transformado em sua forma de batalha, fora atingido por um Rasengan e retornará ao reino da invocação. Cada centímetro do seu corpo doía enquanto ele olhava para Danzou, que o encarava de cima. Naquele instante, uma amarga mistura de emoções o invadiu. Ele havia perdido, e perdido de forma decisiva. Em termos de taijutsu, chakra e ninjutsu, Danzou havia superado em todos os aspectos. Com uma expressão complexa, ele finalmente falou. Danzou, deixar você agir sem controle foi o meu maior erro. Danzou olhou para ele de cima, sem se impressionar. Você ainda não entende, Hiruzen? Nem sua ideologia nem sua força podem mais liderar Konoha. Você está velho, Hiruzen. Você não será mais um ancião de Konoha, nem o chefe do clã Sarutobi. Sarutobi Hiruzen respirou fundo, seus olhos brilhando com determinação. Sua voz tornou-se firme. Você não tem o direito de decidir sobre os meus erros, Danzou. Vamos deixar que o nosso sensei seja o juiz. Ele juntou as mãos. Os olhos de Danzou se estreitaram, um lampejo de tensão cruzando seu rosto. Maldito velho, ele está pronto para morrer e me levar junto. Hiruzen, quando se trata de técnicas de selamento, eu te supero. Mesmo com o selo do ceifador da morte, tenho certeza de que posso escapar. Hiruzen congelou suas mãos parando no meio do selo. Ele olhou para Danzou em choque. Como você sabe sobre o selo do ceifador da morte? Esse é um segredo que só o Hokage conhece. Foi Minato. Ao ver Hiruzen interromper o jutsu, Danzou suspirou aliviado. Você se esqueceu de onde vieram todas essas técnicas de vedação? Kushina. O rosto de Hiruzen escureceu com a derrota. Seu trunfo havia sido exposto com muita facilidade. Voshas! Voshas! Duas figuras escuras desceram do alto. Quando estavam a cerca de 100 metros de distância, diminuíram a velocidade da descida agarrando-se à parede do penhasco com chakra. Danzou-sama. Eram Uchiha Shizui e Pakura. Junto com Danzou, os três formaram um semicírculo, encurralando Sarutobi e Hiruzen. O ar ficou sufocantemente quente. Até respirar
respirar causava ardência nos pulmões. 4 bolas de fogo vermelho escuras flutuavam ao redor de Pakura, sua figura distorcida pelo calor oscilando como uma miragem. Enquanto isso, o enorme Susanoo esquelético verde escuro de Shizui pairava atrás dele, como se tivesse emergido do próprio penhasco. Seus olhos verde flamejantes encaravam Hiruzen com um olhar inflexível. Liberação de queimadura Kekkei Genkai. Mangekyou Sharingan. Susanoo, 2 ninjas de nível Kage. Mesmo exausto, o olhar perspicaz de Hiruzen captou a gravidade da situação. Como isso pode ser? Sua confusão se transformou em choque. Tudo naquele dia estava destruindo a visão de mundo de Hiruzen. Quando foi que Konoha conseguiu tantos ninjas de nível Kage sem que ele soubesse? Hiruzen vá para casa. O crescimento de Konoha superou em muito a sua imaginação. Minato pode liderar a vila em qualquer desafio. Inicialmente, Danzou queria zombar dele dizendo: você não conhece a verdadeira força de Konoha, mas ele estava receoso de levar Hiruzen ao limite. Matá-lo provavelmente provocaria a ira de Minato. Danzou achou melhor deixar Hiruzen encarar a realidade e se aposentar em paz para passar um tempo com seus netos. Sentindo o peso das 3 auras formidáveis oprimindo-o, Hiruzen lentamente abriu os punhos. Danzou sabia que o assunto estava resolvido. Embora Sarutobi Hiruzen fosse mestre em muitos jutsus, Danzou acreditava que sua maior habilidade era o compromisso. Mas o que você está fazendo vai arrastar Konoha para o abismo. Os ministros do Daimyo do Fogo já estão considerando abandonar Konoha. Ah, é? Então vamos substituir os ministros do Daimyo do Fogo. O tom descontraído de Danzou reacendeu a fúria de Hiruzen. Você sequer se dá conta do que está dizendo, Danzou? Se Konoha interferir na liderança da Nação do Fogo, as outras grandes nações vão se atirar sobre nós. Então, Konoha crescerá a um ponto em que nenhuma das outras nações ousará agir. Ao ver a expressão tempestuosa de Hiruzen, Danzou prosseguiu. Se você pudesse realmente ver o futuro, não estaríamos aqui hoje. Nós dois já estamos velhos, Hiruzen. É hora de confiar na geração mais jovem. Danzou respirou fundo. Havia momentos em que ele queria matar Hiruzen ou ser morto por ele, só para acabar com tudo. Convencer um velho teimoso era exaustivo demais. Confie no seu próprio julgamento. Minato cuidará de tudo. Afinal, foi você quem o escolheu naquela época. No fim, nenhum dos dois conseguiu convencer o outro, mas o resultado não foi ruim. Sarutobi Hiruzen concordou, ainda que a contragosto, em renunciar ao cargo. Seus Zambu foram reintegrados ao controle da vila. Essa luta política, como de costume, foi resolvida por meio de combates. O único arrependimento era que vários dos 12 guardiões da Nação do Fogo tivessem escapado, incluindo Azuma, que havia deixado Konoha com eles. O clã Sarutobi elegeu um novo chefe de clã e contribuiu com 5 Jounin de elite para a aldeia, uma concessão importante. Até mesmo Mitokado Omura e o Tatani Koharu renunciaram aos seus cargos de anciãos e acompanharam graciosamente Hiruzen na aposentadoria. Capítulo 76. Em apenas 2 curtos anos, a cidade de Shirakawa se transformou no centro econômico da região sul da província do Fogo. Até mesmo os outros 3 centros comerciais do sul foram bastante afetados, com uma queda notável no volume de comércio. A cidade ostentava receitas tributárias estáveis e um histórico de segurança muito melhor do que qualquer outra cidade comercial da Terra do Fogo. Nenhum aristocrata ou outra facção ousava impor impostos ou explorar os mercadores, criando um ambiente comercial genuinamente justo e equitativo. Com o crescimento do comércio, estabelecimentos como pousadas, bares, fontes termais e cassinos surgiram como cogumelos após uma tempestade. Vários novos serviços foram introduzidos, oferecendo experiências de luxo sem levar em conta a origem social de cada um, contanto que tivessem dinheiro. A cidade de Shirakawa tornou-se um destino famoso para o deleite no país do fogo. A população residente da cidade já ultrapassava os 60 mil habitantes, e o fluxo mensal de pedestres excedia os 400 mil. Poucas cidades no país do fogo podiam rivalizar com a prosperidade de Shirakawa, e sua capacidade de atrair riqueza era inegável. Até mesmo forças de fora do país do fogo a cobiçavam. A cada ano, mais de 1 bilhão de ryu eram gastos em medidas de proteção. Superficialmente, a cidade de Shirakawa havia estabelecido parcerias de longo prazo com Konoha e o país do ferro. Só neste ano, contribuiu com 1,5 bilhão em impostos para o país do fogo. Mesmo assim, isso não foi suficiente para satisfazer alguns. Ao longo desse período, vários oficiais foram nomeados e os nobres tentaram repetidamente interferir. Isso foi seguido por tentativas de bloquear rotas comerciais e embargar mercadorias. No entanto, sob a força da proteção de Konoha, os oficiais nomeados e os soldados que impunham os bloqueios caíram sob as lâminas de ninjas errantes do país do fogo. Namikaze Minato chegou a receber diversas cartas de condenação do Daimyo do país do fogo por isso. Quanto à tática anterior de cortar o financiamento de Konoha, o país do fogo havia cessado todo o apoio financeiro um ano antes. A luta pelo poder entre os dois lados havia se tornado quase totalmente pública. Apesar da tensão, o desenvolvimento de Konoha permaneceu inalterado. Usando a desculpa de proteger a área circundante, Konoha anunciou unilateralmente: para evitar que situações semelhantes ocorram perto de Konoha, estamos expandindo nosso território em mais 30 quilômetros. A jurisdição de Konoha cresceu de 16 cidades e vilas para 41, adicionando mais de 30 mil civis que podiam fornecer sangue novo para a vila a qualquer momento. Por sugestão de Danzou, os líderes e administradores das vilas passaram a ser frequentemente ninjas de Konoha aposentados ou incapacitados. Nesse ponto, Konoha havia evoluído de ser meramente a força militar do país do fogo para algo semelhante a uma nação dentro de uma nação. Dentro do escritório do Hokage, Namikaze Minato e Danzou sentaram-se um de frente para o outro. Com o crescente prestígio de Minato, Danzou era talvez o único que ainda tinha um assento no escritório do Hokage. O Daimyo do País da Grama tem se mostrado um pouco inquieto, e sua posição não está clara. Anteriormente, Konoha havia ajudado o País da Grama a expulsar os ninjas de Wagakure por meios diplomáticos, sob o acordo de que Konoha poderia estacionar tropas em sua fronteira. No entanto, o Daimyo do País da Grama havia protelado o cumprimento da promessa. Ultimamente, o Daimyo do País do Fogo estava quieto, mas Minato sentiu que essa calma incomum era motivo de preocupação. Eles não conseguem exercer controle sobre Konoha internamente, então provavelmente estão recorrendo a forças externas. O País da Grama provavelmente não será confiável, e os movimentos de Wagakure têm sido estranhos. Danzou compreendeu que era improvável que o Daimyo virasse à mesa de vez, mas era perfeitamente possível que ele usasse forças externas para suprimir Konoha. O melhor é atacar primeiro. Konoha tem dinheiro e mão de obra agora, devemos posicionar tropas na fronteira com o País da Grama imediatamente. Minato ponderou por um instante.
Sim, isso parece necessário, mas ainda precisamos de um pretexto. Konoha precisava fazer o país da grama pagar um preço, e também precisava proteger sua posição no mundo ninja. Felizmente, Konoha agora tinha a confiança necessária para tomar tais medidas. Eu cuido disso. Uma caravana da cidade de Shirakawa está a caminho do país da grama em breve. Podemos usar isso como desculpa para reforçar a fronteira. Minato lançou um olhar para Danzou, que permaneceu impassível, e uma expressão complexa brilhou em seus olhos. O desenvolvimento atual de Konoha deve muito à filosofia e às ações de Danzou. Às vezes, Minato até se perguntava se Danzou não teria se saído melhor como Hokage. Muito bem, deixarei este assunto em suas mãos. Danzou sentia que Konoha já estava no caminho certo, um caminho único no mundo ninja. Mesmo sem ele, Minato não permitiria que Konoha voltasse a ficar sob o controle do País do Fogo. Os esforços de repressão do Daimyo no passado foram em grande parte resultado de ideologias de classe arraigadas, com poucos ousando se libertar dessa mentalidade. Mas agora, as tentativas fracassadas do Daimyo de testar e suprimir Konoha demonstraram claramente uma verdade, uma vez livre das amarras econômicas. A força militar superior ditava a ordem mundial. Embora o relacionamento entre eles tivesse se deteriorado bastante, o Daimyo ainda não ousava fazer uma investida explícita. Ao longo do último ano, Danzou reduziu gradualmente sua interferência nos assuntos internos de Konoha, permitindo que Minato, o legítimo quarto Hokage, assumisse a liderança plena e evitasse atritos desnecessários. Em vez disso, Danzou concentrou-se em desenvolver a raiz e aprimorar sua própria força. No entanto, quanto mais forte ele ficava, mais difícil era alcançar qualquer avanço significativo. Felizmente, o laboratório havia feito recentemente um avanço significativo. Agora eles conseguiam estabilizar as células dos clãs Senju e Uchiha. O único problema era a falta de um hospedeiro adequado para fundir os dois poderes. Isso imediatamente fez Danzou pensar nas células do Zetsu branco. Capítulo 77. O Monte Myobuku era como um mundo à parte, completamente desincronizado com o ambiente externo, seus arredores repletos de denso chakra natural. No local onde o chakra estava mais concentrado, erguia-se um palácio grandioso e imponente. Grande sábio sapo, o jovem Jiraiya está aqui, anunciou uma voz. No topo estava um sapo enorme e ancestral, com os olhos fechados, perdido em um sonho. Grande sábio sapo. Fukazaku chamou novamente. O velho sábio abriu lentamente os olhos, o olhar confuso ao pousar nas duas figuras minúsculas abaixo dele. Ah! Fukazaku e o pequeno Jiraiya. O que os traz até mim? Fukazaku não se intimidou com a saudação, curvando-se respeitosamente. Você mencionou algo em seu sonho, então trouxe Jiraiya como você pediu. Será que fiz isso? Os olhos turvos do sábio se encheram de contemplação enquanto ele tentava se lembrar. Após um longo momento, ele olhou para Jiraiya. Ah, parece que me esqueci do que precisava te dizer. Meu sonho mudou, as visões se alteraram e as cenas originais desapareceram. Tudo está mudando. Para o bem ou para o mal, eu não sei. Jiraiya, você precisa encontrar a criança da profecia rapidamente. Antes que pudesse terminar, seus olhos se fecharam lentamente de novo e logo, um ronco suave preencheu o ar. Jiraiya deu um leve sorriso. Eu já encontrei a criança da profecia. Acredito que ele conduzirá este mundo à paz. Um rosto caloroso e confiante surgiu na mente de Jiraiya. A noite caiu e as ruas iluminadas de Konoha fizeram com que a vila parecesse especialmente pacífica e próspera. Não muito longe do escritório do Hokage ficava um complexo recém-cercado, o assentamento original do clã Uchiha, da época da fundação da vila. Após o segundo Hokage assumir o poder, o clã foi forçado a desocupar essas terras sob o pretexto de construir uma academia ninja e um hospital. Mas o verdadeiro motivo foi o envolvimento de Uchiha Madara na morte do primeiro Hokage, uma punição para o clã Uchiha. Essa política contra o clã Uchiha havia sido endossada pelos outros clãs ninja de Konoha. Nem mesmo o Hokage podia forçar um clã a ceder suas terras sem um motivo. O assentamento era pequeno demais para abrigar todo o clã Uchiha, mas continuava sendo um símbolo de seu status. Representava a antiga glória do clã ao lado do Senju durante a fundação de Konoha, memórias tão vívidas quanto as de ontem. Embora o clã Senju tivesse desaparecido, o clã Uchiha estava determinado a recuperar sua honra. Até mesmo o santuário Uchiha havia sido transferido de volta para o complexo. O líder do clã, os anciãos e os membros principais também haviam se mudado. O pequeno assentamento havia se tornado novamente o centro da vida Uchiha. Viver perto das terras ancestrais era motivo de orgulho para muitos Uchiha. No centro do complexo ficava o santuário Uchiha. Uchiha Fugaku estava sentado à cabeceira do salão do santuário, ladeado pelo primeiro e segundo anciãos. Sua posição era ligeiramente à frente dos anciãos, simbolizando sua autoridade. Sentados abaixo dele estavam Shizui e Itachi. Ultimamente, os movimentos ninja de Konoha têm sido incomuns. Como um dos clãs mais poderosos, o clã Uchiha percebeu a crescente tensão, o que motivou esta reunião. Mas Itachi e Shizui tinham pouco a relatar, deixando os anciãos visivelmente descontentes. Shizui, você foi criado pelo clã Uchiha. Enquanto serve ao lado do Hokage, deve considerar os interesses do clã. Tente reunir mais informações para nós, disse o primeiro ancião com severidade. Sim, respondeu Shizui respeitosamente. Além disso, agora você é um capitão da Anbu. Espero que você selecione membros do clã para cargos na Anbu, acrescentou o ancião. Vou recomendar ao Lord Hokage, respondeu Shizui, com a expressão indecifrável de sempre. Embora respeitosa, sua resposta foi insatisfatória. Itachi agora é um Jounin. Se as coisas não progredirem na raiz, ele deveria se transferir para Anbu, disse o segundo ancião. Na visão deles, estar perto do Hokage era o melhor para o futuro do clã Uchiha. Fugaku, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. Itachi é muito valorizado na raiz. Ele pode ter a chance de assumi-la algum dia. Ele então se calou novamente, mas suas palavras fizeram com que os anciãos lançassem olhares para o jovem Itachi. Eles achavam que Shizui, como capitão da Anbu, já era excepcional. Mas Itachi parecia esconder um potencial ainda maior. A raiz havia gradualmente se infiltrado nos assuntos de Konoha, mas seu funcionamento interno permanecia um mistério. Até mesmo o quarto Hokage, Minato Namikaze, tinha apenas vagas suspeitas sobre seu verdadeiro tamanho e alcance. Após a reunião, Shizui e Itachi caminharam pelos caminhos escuros e estreitos do complexo, trocando olhares. Shizui expirou lentamente.
Olhando para Itachi, que era mais baixo, mas estranhamente sereno, Shizui esboçou um sorriso irônico. Prefiro enfrentar oponentes do nível de um Kage do que participar de reuniões como essa. Aqueles que são cegados pela própria ambição trazem problemas sem fim quando recebem poder, respondeu Itachi. Seus olhos calmos revelando uma sabedoria muito além de sua idade. Mesmo assim, Itachi, conosco aqui, o clã e a vila encontrarão a paz com o tempo, disse Shizui, olhando para o santuário com um sorriso esperançoso. A mente de Itachi repassava as palavras de Danzou sobre o clã, a vila e o mundo ninja. Seus olhos refletiam uma confusão de emoções. Espero que sim, murmurou ele. Capítulo 78. O mundo ninja está em ebulição. Tudo começou com o desaparecimento de uma caravana de mercadores na fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra da Grama. As patrulhas de fronteira enviadas para investigar foram emboscadas por ninjas renegados. Konoha respondeu reforçando suas defesas ao longo da fronteira. Pouco depois da notícia se espalhar, o daimyo do País da Grama anunciou um pacto militar com o País da Terra. Como parte do acordo, Iwagakure estacionaria 1000 ninjas no País da Grama para manter a estabilidade interna. O que começou como uma pequena disputa se transformou em um impasse crescente, com o número de tropas aumentando de 1000 para 2000 e depois para 3000. Embora nenhum golpe tivesse sido desferido ainda, todo mundo ninja voltou seus olhos para o conflito iminente. Iwagakure, com seus tons rochosos e terrosos, era austera e despojada. A paisagem da vila era simples, mas transmitia uma aura de solidez ancestral. No centro da vila, erguia-se o imponente escritório do Tsuchikage. Velho, já estamos à beira de outra guerra? A última acabou de terminar, resmungou Akatsushi. Seu tom seco só aumentou a crescente irritação do Tsuchikage Onoki. Uf, devia ter imaginado que não devia dar ouvidos ao daimyo. Aquele jovem Okage e aquele velho trapaceiro Danzou são mais teimosos do que eu. A carta do daimyo dava a entender que eles ganhariam vantagem, mas agora parecia que a estratégia tinha se voltado contra eles de forma espetacular. Nem mesmo Onoki havia previsto o impasse atual. Konoha se recuperou mais rápido do que esperávamos. Se lutarmos contra eles agora, não teremos nenhuma vantagem, acrescentou Akatsushi, com sua expressão geralmente despreocupada agora incomumente séria. Iwagakure ainda não havia se recuperado totalmente das perdas sofridas na terceira grande guerra ninja. Chega, não preciso que me diga isso, respondeu Onoki irritado. Amanhã, leve um esquadrão para a Terra da Grama e garanta que as coisas não se transformem em uma guerra declarada. Apesar da frustração, Onoki não conseguia engolir a ideia de recuar da Terra da Grama. Desistir da posição agora seria como entregar um pedaço de carne de primeira qualidade pouco antes de dar uma mordida. E se ele recuasse, teria que se explicar ao daimyo que já havia investido uma fortuna nessa missão. Eles já estavam longe demais para voltar atrás. Enquanto isso, na sala de conferências de Konoha na Torre Okage. Precisamos enviar mais reforços para a fronteira da Grama. Mesmo que isso leve à guerra, não podemos recuar, declarou Minato Namikaze, com um olhar penetrante enquanto examinava a sala. Suas palavras não deixavam margem para negociação. Eram firmes, resolutas e carregavam o peso de sua posição. Era uma bagunça deixada pelo terceiro Okage. Se Iwagakure estabelecesse uma base permanente no País da Grama, toda a linha de defesa noroeste do País do Fogo precisaria ser triplicada. Quero que cada clã mobilize seus melhores soldados. Formaremos uma força de 4000 homens para nos juntarmos aos 3000 já posicionados na linha de frente e reconquistar a Terra da Grama de uma vez por todas. O olhar de Minato percorreu a sala. O clã Uchiha enviará 15 Jounin e 300 Chunin, afirmou Uchiha Fugaku com firmeza. O clã Hyuga enviará 15 Jounin e um ancião, acrescentou Hyuga Yashi. O clã Sarutobi contribuirá com 5 Jounin e 200 Chunin, acrescentou outra voz. Com os clãs Uchiha e Hyuga liderando o ataque e o clã Sarutobi dando tudo de si, os demais clãs também começaram a prometer seu apoio. Cada um queria que sua família garantisse uma posição mais forte dentro das fileiras de Konoha. Um lampejo de satisfação cruzou os olhos de Minato. Enquanto mantivessem a união, Konoha enfrentaria qualquer desafio de frente. Também estou procurando um comandante para esta campanha. Gostaria que qualquer pessoa interessada se apresentasse, disse Minato, lançando mais uma bomba na sala. Os olhos da multidão brilharam. Comandar uma campanha como essa era perigoso, mas as recompensas potenciais eram enormes. A vitória significaria mais influência nos altos escalões. E todos confiavam na força de Konoha. O rápido desenvolvimento da vila nos últimos 2 anos não era segredo. Mesmo com o envio de mais 7000 soldados, Konoha tinha capacidade para isso. Mas apesar do entusiasmo, todos sabiam que a verdadeira competição se dava entre 2 clãs e um ancião sentado perto de Minato, de olhos fechados. O clã Hyuga está pronto para servir o Okage, declarou Yashi. Eu mesmo liderarei a campanha para reconquistar a Terra da Grama, disse Uchiha Fugaku com um olhar ardendo em determinação. Acredito que o líder do clã Yashi seja o mais indicado para o cargo de comandante. Começou um dos anciãos. O líder do clã Fugaku tem experiência em se defender contra a Terra da Água, argumentou outro. No fim, Uchiha Fugaku emergiu como comandante, embora o clã Hyuga tenha garantido o cargo de vice-comandante, com Hyuga Izashi assumindo a posição. Outros clãs proeminentes também receberam diversos cargos. A notícia da incursão de Iwagakure se espalhou rapidamente por Konoha. Em tempos de paz, força, estabilidade e prosperidade podiam ser negligenciadas. Mas quando o Okage convocou a guerra, a grande máquina de Konoha ganhou vida. Em 5 dias, ondas de ninjas e suprimentos corriam em direção à fronteira noroeste da Terra do Fogo. Capítulo 79. Com Konoha posicionando 7000 ninjas na fronteira, Tsuchikage Onoki não teve escolha a não ser liderar pessoalmente os reforços. Embora os dois lados tivessem entrado em um impasse militar, ainda não havia sido registrada nenhuma baixa, até que uma ordem clara para atacar fosse dada. Mesmo que equipes de reconhecimento de ambos os lados se cruzassem, elas recuariam silenciosamente para evitar o combate. O posto de comando temporário de Onoki foi instalado na mansão do daimyo, na Terra da Grama. O próprio daimyo havia sido transferido à força para o pátio dos fundos sob proteção, embora demonstrasse um claro ressentimento. O poder de Konoha é inegável. Eles enviaram quase 100 Jounin desta vez, disse Kitsushi enquanto estudava o último relatório de
de inteligência. Ambos os lados alegavam ter 7.000 soldados, mas as forças de Wagakuri eram reforçadas com muitos ninjas de nível inferior. Contudo, isso não significava que Wagakuri fosse fraca. Após suportar 3 guerras ninjas, eles conseguiram mobilizar 7.000 ninjas sem enfraquecer suas defesas de fronteira, algo que nem mesmo Komogakuri conseguia fazer no momento. Outras vilas estavam em situação ainda pior. Jounin não são nada. Você nunca viu Konoha em seu auge, disse Onoki, com o rosto marcado por antigas lembranças e um toque de amargura. E Wagakuri ficou para trás em alguns aspectos. Sinto falta do meu antigo rival. Cometi um erro desta vez. Onoki não esperava que a situação se agravasse tanto. Se o terceiro Hokage ainda estivesse no comando, as negociações já teriam começado. Sarutobi não teria permitido que as coisas chegassem a esse ponto de tensão. E agora? Se esse impasse se prolongar, vai nos esgotar. E se a guerra começar? Kitsushi parou de falar. Onoki suspirou. Enviem alguém para contatar Konoha. Iniciem as negociações. Kitsushi piscou surpreso. Seu pai era notoriamente teimoso. Seria a idade chegando? Velho, começou Kitsushi, tentando tranquilizá-lo, mas Onoki o interrompeu. Além disso, envie uma mensagem para Komogakuri. Avise-os de que vamos prender as principais forças de Konoha aqui na Terra da Grama. Kitsushi engoliu as palavras que estava prestes a dizer. Continua o mesmo velho homem. Nos 10 dias seguintes, os dois lados realizaram 3 rodadas de negociações, nenhuma das quais levou a qualquer resultado. As forças de alto escalão de nenhum dos lados compareceram, e os enviados se limitaram a trocar acusações sobre a suposta violação da soberania da Terra da Grama. Nenhum progresso significativo foi alcançado. Então, Uchiha Fugaku ordenou que as forças de Konoha avançassem 50 quilômetros mais adentro da Terra da Grama, estabelecendo novos acampamentos. Essa medida gerou forte condenação por parte dos enviados de Wagakuri e de autoridades da Terra da Grama. Mas isso não mudou nada. Vocês estão invadindo a Terra da Grama, rosnou o enviado de Iva. Konoha tem todo o direito de garantir a estabilidade e a soberania das terras que fazem fronteira com o País do Fogo, retrucou Nara Senkei friamente. E Wagakuri invadiu o País da Grama e representa uma grave ameaça às fronteiras do País do Fogo. Konoha está simplesmente fazendo os deslocamentos defensivos necessários. Senkei estava se divertindo muito, assertivo, ousado e nada preocupado com decoro. Melhor ainda, Wagakuri não tinha como impedi-lo. Não invadimos, murmurou um oficial da Terra da Grama. Antes que ele pudesse terminar, Senkei declarou. Não precisa se preocupar. Com Konoha aqui, ninguém invadirá a Terra da Grama. Seu tom solene encerrou a reunião de forma eficaz. À medida que a distância entre as duas forças diminuía, os encontros fortuitos tornavam-se mais frequentes. Embora Onoki e Fugaku tivessem proibido estritamente seus ninjas de fazer o primeiro movimento, antigas mágoas da Terceira Grande Guerra Ninja não foram tão facilmente suprimidas. Em apenas 2 semanas, ocorreram 6 pequenos confrontos. E Wagakuri teve 2 mortes e 6 feridos. Konoha perdeu um ninja e teve 5 feridos. Os dois lados lidaram com esses incidentes de maneiras muito diferentes. E Wagakuri suprimiu todas as informações sobre os confrontos, enquanto Fugaku os tornou públicos, inflamando as forças de Konoha. O clamor por batalha entre os Jounin de Konoha aumentava a cada dia que passava. Fugaku respondeu ordenando outro avanço, desta vez 100 quilômetros mais adentro da Terra da Grama, colocando as duas forças em um verdadeiro impasse. Nesse ponto, mesmo que um dos lados quisesse recuar, isso dependeria da vontade do outro. Onoki então percebeu que Konoha não estava blefando. Eles estavam realmente preparados para a guerra. Embora tivesse abafado os rumores dentro de seu acampamento, eles se espalhavam como fogo em palha seca. Se isso continuasse, o moral entraria em colapso antes mesmo da primeira batalha começar. Contudo, a guerra não era uma opção. E Wagakuri não podia enfrentar Konoha sozinha. Até que Komogakuri ou outra vila se juntasse ao conflito, e Wagakuri tinha que evitar dar o primeiro passo. Kitsushi, você mesmo conduzirá as negociações. Enrole o máximo que puder. Se não houver outra escolha, aceite os termos deles. Após a partida de Kitsushi, Onoki olhou para Iwagakuri, suspirando baixinho. Sua figura parecia encolher, como se tivesse envelhecido vários anos em meros instantes. Será que viverei para ver a queda de Konoha novamente? Capítulo 80. Dentro do escritório do Hokage, Minato Namikaze sentou-se em frente a Danzou. Haikage, ele realmente não mudou nada, disse Minato, pousando as informações que Danzou havia lhe entregado. Komogakuri realizou uma reunião de alto nível, durante a qual o Haikage propôs lançar um ataque ao País do Fogo enquanto Konoha estava em um impasse com Iwagakuri. Contudo, Komogakuri ainda não havia se recuperado completamente da Terceira Grande Guerra Ninja. Muitos anciãos da vila se opunham veementemente à abordagem agressiva do quarto Haikage, defendendo, em vez disso, um período de descanso e recuperação. Sem nenhum acordo à vista, o Haikage reuniu pessoalmente 2.000 de seus ninjas leais e partiu para a fronteira. A divisão de inteligência externa da raiz rapidamente descobriu o movimento. O temperamento explosivo do Haikage fez até Minato balançar a cabeça em sinal de reprovação. Já lutei com ele antes. Ele não é fraco. Quem devemos enviar para lidar com isso? Deixe Yashi e Yuga liderar o ataque. Eu levarei a raiz para dar suporte. Boa ideia, concordou Minato com um aceno de cabeça. O clã Yuga era a melhor escolha para esta missão. E impedir que qualquer grupo monopolizasse o poder dentro da vila era importante. As forças inimigas, incluindo os 1.000 soldados estacionados na fronteira, totalizavam 3.000. A maioria era composta por ninjas mais jovens, fanaticamente leais ao Haikage. Lançar uma invasão em grande escala da Terra do Fogo parecia improvável. Eles provavelmente apenas tentariam tirar proveito da situação. Uma tática clássica de Komogakuri. Em 7 dias, Danzou e Yashi lideraram uma pequena equipe de ninjas de elite para se encontrar com as forças de fronteira estacionadas. Danzou-sama e Yashi-sama. A líder do esquadrão de fronteira era uma ninja, com cerca de 26 ou 27 anos. Embora ninjas mulheres não fossem incomuns, era raro alguém tão jovem estar no comando de um posto avançado tão importante. A fronteira era permanentemente vigiada por 1.000 ninjas. Essa mulher, chamada Kamimi Kawa, tinha uma figura impressionante e curvilínea que se destacava até mesmo entre os 5 Jounin que vieram cumprimentá-los. De acordo com os registros, ela havia sido promovida por Jiraiya durante a Terceira Grande Guerra Ninja. Danzou observou Kamimi, que se ajoelhou diante dele em seu uniforme justo. Não há necessidade de formalidades. Informe-nos sobre a situação atual. Sim, Danzou-sama.
A Terra do Fogo e a Terra do Relâmpago não compartilhavam uma fronteira direta. Existia um pequeno país entre elas, mas Komogakure o destruiu durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Durante décadas, a região foi uma terra de ninguém sem lei, lar de ninjas renegados, refugiados, ninjas desertores e caçadores de recompensas. Após a Terceira Grande Guerra Ninja, o outrora sangrento campo de batalha havia sido reduzido a um deserto vazio. O Raikage acabará de chegar ao acampamento fronteiriço e não demoraria muito para que atacasse as defesas de Konoha. Pretendo lançar um ataque surpresa ao acampamento de Komogakure. Quantos homens você pode disponibilizar para a defesa? Perguntou Danzou após reunir as informações necessárias. Temos 5 Jounin e 6 Chunin que lutaram na Terceira Grande Guerra Ninja. Kamini colocou o punho sobre o peito, curvando-se respeitosamente. Danzou assentiu com a cabeça. Estava satisfeito com 100 ninjas experientes. Embora provavelmente houvesse mais Chunin estacionados ali, aqueles com experiência em batalha eram os que mais importavam. Yashi, supervisione a defesa do acampamento. Eu levarei a raiz para minar o moral de Komogakure. Alguma objeção? Deixo isso com você, Danzou-sama. Yashi então se virou para outro ninja. Zensuke, reúna 100 ninjas e siga as ordens de Danzou-sama. Apesar de seu papel como comandante, Yashi não ousava demonstrar qualquer arrogância perto de Danzou. Danzou era essencialmente o segundo em comando de Konoha, o ninja de elite com força de nível Kage e sua própria facção dentro da vila. Na verdade, cada vila era composta por inúmeras facções, a raiz de Danzou, os Uchiha, os Hyuga e outras. Era normal demonstrar respeito aos mais fortes, e ninguém pensava o contrário. 3 dias depois, em uma planície deserta, um esquadrão de ninjas atravessou a paisagem em disparada, movendo-se com rapidez e eficiência. Assim que chegarmos ao topo daquela colina, estaremos no acampamento de Komogakure, informou Kamimi a Danzou. Zensuke mire no Raikage assim que o vir, ordenou Danzou. Sim, senhor. Kamimi hesitou com uma expressão inquieta. Isso não é um pouco imprudente? Dada a sua falta de descrição, é provável que as forças de Komogakure já os tivessem avistado. Mulher, apenas mostre o caminho, zombou Pakura, uma das agentes da raiz de Danzou. Sua antipatia por Kamimi era evidente, superando até mesmo seu desprezo por Nono Yakushi. Pakura. O tom de Danzou tornou-se frio. Ele já havia dito isso a Pakura inúmeras vezes, mas ela ainda não demonstrava a disciplina esperada dos membros da raiz. Se não fosse por sua lealdade, força e utilidade, Danzou a teria enviado para a Terra dos Rios há muito tempo. Sim, senhor, respondeu Pakura respeitosamente, embora por dentro estivesse irritada. No entanto, ela não ousava desafiar Danzou abertamente. Sua animosidade em relação a Kamimi só aumentava. A repreensão de Danzou era inteiramente culpa de Kamimi, aos seus olhos. Danzou voltou seu olhar para Kamimi, que corria firmemente ao seu lado sem o menor sinal de cansaço. Fique ao lado de Zensuke e proteja-se. Deixe os guardas do Raikage para Pakura e a raiz. Sim, senhor, respondeu Kamimi respeitosamente. Internamente, porém, sentiu uma pontada de frustração. De alguma forma, havia despertado a hostilidade de alguém e agora estava sendo subestimada. Como uma ninja nascida civil, Kamimi havia atingido o auge de seu potencial. Administrar um posto avançado já era a maior honra que ela poderia alcançar. No entanto, essa invasão de Komogakure representou uma oportunidade incrível, a chance de entrar no escalão superior de Konoha. Infelizmente, as coisas não começaram muito bem. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!